A nossa saúde é um bem inestimável e mantê-la requer cuidados e hábitos saudáveis. Mas mesmo tomando alguns cuidados, estamos sujeitos a adoecer por vários fatores. Felizmente, existem os medicamentos, que são produtos que ajudam a prevenir e combater diversas doenças e são grandes aliados da nossa saúde. Apesar dos medicamentos serem aliados, devemos ter cuidados com sua utilização. Por isso, neste documentário educativo, vamos conhecer um pouco mais sobre eles e seu uso racional. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, os medicamentos são definidos como produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Os medicamentos com finalidade profilática são aqueles utilizados para prevenir doenças, auxiliar o organismo a se proteger de determinadas patologias. Exemplos: vacinas, antissépticos, complementos vitamínicos e minerais. Os medicamentos com finalidade curativa são aqueles que eliminam as causas de determinada doença. Exemplos: antibióticos e medicamentos para tratamento de verminose. Também tem finalidade curativa os que corrigem uma função corporal deficiente. Exemplos: suplementos hormonais, vitamínicos, minerais. Os medicamentos com finalidade paliativa são aqueles que diminuem ou acabam com os sintomas, ou seja, dor, febre, inflamação, tosse, coriza, vômitos, náuseas, ansiedade, insônia, etc. Exemplos: antitérmicos e analgésicos. Por fim, também existem medicamentos que auxiliam no diagnóstico de doenças ou avaliam o funcionamento de órgãos. Exemplos: contrastes radiológicos. Para o desenvolvimento de um medicamento, são necessários anos de pesquisa. E após testes, ele é colocado no mercado com segurança e eficácia. Todo medicamento comercializado em nosso país passa antes por aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fiscaliza e controla este produto, podendo intervir caso haja algum problema. A maioria dos medicamentos possuem número de registro na Anvisa. Somente alguns, em função do baixo risco que seu uso ou exposição possa causar à saúde, são dispensados de registro, mas são sujeitos à notificação simplificada. A lista de medicamentos sujeitos à notificação simplificada é devidamente avaliada e publicada periodicamente pela Anvisa em resolução específica. Todos os medicamentos que estão comercializados no Brasil passam por testes de eficácia, segurança e qualidade. Antes do registro. O registro é obrigatório e é realizado aqui no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quando essa agência, chamada Anvisa, concede o registro de um medicamento, seja ele de referência, genérico ou similar, isso significa que foram feitos todos os testes para comprovar a sua eficácia, a sua segurança e a sua qualidade. Mesmo após o medicamento estar no mercado, é importante seu acompanhamento por meio da farmacovigilância. A farmacovigilância é uma atividade que permite, durante a etapa de uso comercial em larga escala, uma observação da segurança real do medicamento e, assim, detectar efeitos adversos não previstos nas etapas prévias ao seu lançamento no mercado. A farmacovigilância nos auxilia a ter medicamentos mais seguros, detectando precocemente reações adversas, indesejáveis, mau uso dos mesmos e interações medicamentosas, assim como seus aumentos de frequência, além de identificar fatores de risco. Também é importante avaliar o que acontece após o registro do medicamento, ou seja, quando o medicamento passa a ser usado por milhares de pessoas, porque os médicos começam a prescrever esse medicamento para determinado tratamento. Em muitos casos, medicamentos que não provaram a sua efetividade após o uso de milhares e milhares de pacientes foram retirados do mercado.
E isso é um mecanismo importantíssimo para proteger os pacientes, ou seja, em relação à segurança no uso dos medicamentos. Em nosso país, existem algumas categorias de medicamentos sendo comercializados. Quando nós falamos em medicamentos, existem vários tipos. Os chamados medicamentos inovadores, que são aqueles medicamentos que tiveram o primeiro registro no país. Esses medicamentos inovadores são considerados medicamentos de referência e eles têm a sua eficácia e segurança comprovados. Em termos de saúde pública, após o vencimento das patentes desses medicamentos inovadores, é muito interessante ter no mercado versões genéricas, que são medicamentos que têm a mesma qualidade do medicamento de referência e que têm um custo sensivelmente mais baixo. Aqui no Brasil, nós temos os medicamentos de referência, temos medicamentos genéricos e temos medicamentos similares. Os medicamentos similares também são cópias dos medicamentos de referência. E até o final do ano de 2014 vão estar atendendo aos mesmos critérios dos genéricos. Dessa forma, no mercado, nós temos aqueles medicamentos que são muito conhecidos pela sua marca, eles podem ser de referência ou podem ser similares. E os genéricos são aqueles medicamentos que são comercializados apenas pelo nome genérico. Vale reforçar: medicamentos referência inovadores. Medicamentos que resultaram de pesquisa. Medicamento inovador que possui marca registrada, com qualidade, eficácia terapêutica e segurança comprovadas através de testes científicos, registrado pela Anvisa. Quando sua patente expira, podem ser registrados medicamentos similares e genéricos com a mesma composição. Medicamentos genéricos. É igual ao medicamento de referência e possui qualidade, eficácia terapêutica e segurança comprovadas através de testes científicos. Registrado pela Anvisa. O medicamento genérico não possui nome de marca, somente o nome do princípio ativo de acordo com a denominação comum brasileira, DCB. Todos os medicamentos genéricos trazem na embalagem uma tarja amarela, a letra G em destaque, o nome do princípio ativo e a tarja Medicamento Genérico Lei 9.787/99. Medicamento similar. São identificados por um nome de marca. Possuem eficácia, segurança e qualidade comprovadas através de testes científicos e são registrados pela Anvisa. Possuem o mesmo fármaco e indicação terapêutica do medicamento de referência, podendo diferir em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos. A legislação brasileira também classifica os medicamentos em 3 categorias de acordo com a tarja que designa o tipo de prescrição. Primeiro, medicamentos com tarja vermelha na embalagem. São aqueles que necessitam de receita do médico ou do dentista para serem adquiridos. A embalagem contém a seguinte frase: venda sob prescrição médica. Nesta categoria estão incluídos alguns medicamentos cuja receita deve ficar retida na farmácia e que a embalagem conta com o seguinte texto: venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção da receita. Segundo, medicamentos com tarja preta na embalagem. São aqueles cuja notificação de receita médica, azul ou amarela, fica retida na farmácia depois da compra. Na embalagem consta a seguinte informação: venda sob prescrição médica, adicionada de alertas sobre riscos de dependência. Atenção! Pode causar dependência física ou psíquica, ou o abuso deste medicamento pode causar dependência. Terceiro, medicamentos cuja embalagem não possui tarja. São aqueles que podem ser comprados sem receita médica, MIPS,
mas com orientação prescrição do farmacêutico. Medicamentos isentos são aqueles, como o próprio nome diz, não é necessário a prescrição de um médico, não é obrigatório a prescrição de um médico. Sendo que o próprio farmacêutico pode prescrevê-lo de acordo com a Resolução 586 do Conselho Federal de Farmácia, que é de 2013. É importante saber que qualquer medicamento pode causar efeitos adversos se for utilizado de forma incorreta e sem orientação de profissional habilitado, inclusive os isentos de prescrição médica. Efeitos adversos são efeitos que não são esperados. Quando você utiliza um medicamento, por exemplo, para controlar um sintoma, uma coriza, que é um sintoma da gripe, que é o nariz, tradicional nariz escorrendo, você espera que o medicamento ele tenha um efeito de diminuir essa coriza. Então, tudo que não é diminuir a coriza, diminuição da coriza, passa a ser considerado efeito colateral, ou seja, não é o efeito esperado, é um efeito indesejado do medicamento. A automedicação pode ainda retardar o reconhecimento da doença com a possibilidade de agravá-la. Só utilize medicamentos quando necessário e conforme orientação médica e ou farmacêutica. Por isso, a importância do uso racional de medicamentos. O uso racional de medicamentos é aquele feito sob condições seguras, com indicações precisas, com acompanhamento médico, farmacêutico e de toda a equipe multiprofissional da saúde. Usado quando realmente deve ser utilizado, na dosagem correta, pela via correta, pelo tempo de tratamento correto, com uma indicação precisa e quando não é utilizado por conta própria pelo paciente, sem critério nenhum. Então, o uso racional é um conjunto de fatores que levam ao uso racional. Toda vez que utilizamos um medicamento sem orientação profissional, podemos colocar em risco a nossa saúde. A automedicação pode ser perigosa. Então, o grande problema que existe em relação ao uso não racional de medicamentos é o consumo sem informação, o consumo de medicamentos sem orientação, o consumo de medicamentos por indicação de uma pessoa leiga, um vizinho, um parente, um amigo. A automedicação é muito séria porque muitas vezes a gente acha que já conhece, que a gente sabe. Só que tem que lembrar que medicamento, embora seja um comprimido, um injetável, não importa qual é a forma farmacêutica, ele entra no organismo e ele começa a funcionar como um circuito de informações que vai para o cérebro porque ele começa a fazer seu trabalho. Ou então você começa a ter respostas que são necessárias para a sua condição clínica. Se você faz uso de medicamento porque deu certo com o seu amigo, deu certo com o seu parente, deu certo com o seu vizinho, no seu organismo pode ser diferente, e é diferente. Cada organismo é diferente do outro. Então não se automedique. A automedicação ela pode levar prejuízo. Vale ressaltar que o médico e o farmacêutico são os profissionais habilitados para orientá-lo sobre a utilização de um medicamento. Nunca saia com dúvida de uma consulta médica. E quando for a uma farmácia adquirir o medicamento, procure o farmacêutico e peça uma orientação de como utilizá-lo. Você tem direito de ser atendido por um farmacêutico. Nas farmácias e drogarias, esse profissional é a sua segurança. Exija. O sucesso de um tratamento está associado à correta utilização do medicamento. Outra questão importante refere-se a medicamentos falsificados, um sério risco à saúde. Toda vez que adquirirmos um medicamento, devemos ficar atentos. Por isso, anote algumas dicas. Primeiro, comprar medicamentos somente em farmácias e drogarias e exigir a presença de um farmacêutico para atendê-lo. Segundo, solicitar a nota fiscal. Terceiro, verificar se a embalagem está lacrada, não pode estar danificada ou alterada, rasurada. Quarto, verificar se o medicamento possui um número de registro da Anvisa, mas seguido do número iniciando com 1. Alguns medicamentos são isentos de registro. Neste caso, deve aparecer a seguinte informação na embalagem: Medicamento de Notificação Simplificada RDC, Anvisa, número 199/2006, AFE, número. Quinto, verificar se na caixinha consta nome e CNPJ do fabricante. Sexto,
Verificar se na embalagem consta o nome do farmacêutico e seu número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia, CRF. Sétimo, verificar se na embalagem consta o número do lote. O número impresso na embalagem deve ser igual ao que vem impresso no frasco ou na cartela interna. Oitavo, checar os lacres de segurança e a raspadinha das embalagens. Toda a embalagem deve possuir um símbolo revestido com material metalizado que, ao ser raspado, expõe a palavra qualidade e a logomarca do fabricante. Nunca compre medicamentos em feiras livres, academias ou em qualquer outro local que não seja uma farmácia devidamente certificada. Aliás, o local ideal para se adquirir um medicamento é a farmácia. A farmácia é um estabelecimento de saúde certificado e qualificado para dispensar medicamentos conforme a Lei 13.021/14. Bom, essa lei é uma grande conquista da sociedade brasileira e ela vem para reafirmar o papel da farmácia como estabelecimento de saúde. A farmácia, deixando de ser um simples comércio e passando a ser um estabelecimento de saúde, ela assume a responsabilidade sobre a saúde das pessoas que utilizam os serviços. Utilizar uma farmácia e receber um serviço que se preocupa com a saúde implica necessariamente no uso racional de medicamentos, porque o uso não racional traz prejuízos à saúde. Então a lei, ela nos seus aspectos gerais, ela traz essa consciência e essa responsabilidade desse tipo de estabelecimento. A Lei 13.021/14 foi uma conquista para os cidadãos brasileiros em termos de saúde pública, por caracterizar a farmácia como um estabelecimento prestador de serviços, de assistência farmacêutica e promotor do uso racional de medicamentos. Quando for a uma farmácia, verifique se ela possui certificados, licença de funcionamento. Além destes certificados, a farmácia deve ter sempre um farmacêutico à sua disposição para esclarecimentos e orientação. Ele é o profissional qualificado para auxiliá-lo no uso racional de medicamentos. E o Conselho Regional de Farmácia tem atuado cada vez mais para garantir a presença desse profissional. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo trabalha nessa questão do